Amém, queridos. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, eu nesse momento, através desse vídeo, eu quero trazer uma pequena meditação para a tua vida. Acerca de uma passagem que nós temos conhecimento aqui no livro de Gênesis, no capítulo de número 22, e Deus ele me deu uma revelação, um entendimento acerca dessa passagem, e eu creio que explicando isso a você, algumas dúvidas vão cair por terra na tua vida acerca de revelações pessoal, acerca de pedidos que Deus faz para nós em particular. Então o texto diz que Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. O versículo 1 diz assim: aconteceu depois dessas coisas que, tendo Deus tentado Abraão, lhe disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E o versículo 3, 4 em diante, eles vão dar sequência nessa história, mas somente esses dois versículos são necessários para que você venha entender que Deus ele faz como Ele quer e da maneira como Ele quer na vida de cada um. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Só que pela sua soberania, pelo seu poder, Ele age à sua vontade, do jeito que Ele quiser agir. E nós, como céus, temos que obedecer. A princípio aqui o subtítulo do texto vai dizer que Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. Então, querido, vemos que esse é um pedido, uma revelação que Deus vai fazer para Abraão, e um pedido um tanto quanto estranho, Deus mandar Abraão matar o seu próprio filho. A princípio, isso vai contra a natureza de Deus, porque Deus jamais pediria um sacrifício humano. Então nós vemos que Deus vai fazer um pedido a Abraão, um pedido estranho, um pedido que aparentemente ele poderia gerar uma dúvida no coração de Abraão, porque não estava na qualidade de Deus, não era da natureza de Deus ele pedir um sacrifício humano. E quando Deus pede para Abraão sacrificar a Isaque, Deus estava pedindo para que Abraão viesse matar o seu próprio filho, filho esse que Abraão levou anos para poder conseguir da parte de Deus. Sabemos da história e sabemos que Sara era estéril por anos. Sara aguardou o cumprimento dessa promessa, e agora vem Deus com um pedido completamente sobrenatural, um pedido a princípio anormal, e pede para que Abraão viesse a matar essa criança. Então nós vemos aqui que Abraão, diante dessa revelação, Abraão, diante desse pedido de Deus para a sua vida, Abraão poderia ali muito bem negar pelo fato de Deus não pedir um sacrifício humano. Então você veja que a mente de Abraão poderia se turbar naquele momento, por esse pedido que Deus havia feito a ele. Abraão poderia pensar que era a sua carne, que não era uma revelação divina. Abraão poderia pensar até mesmo que era o diabo pedindo um negócio como esse, porque Abraão conhecia Deus e sabia que Deus jamais faria isso. Então, meu amado, esse era um pensamento que podia atordoar a mente de Abraão diante de uma revelação como essa. E muitas vezes na nossa vida, crente, Deus ele vai fazer pedidos para nós que, se nós não tiver verdadeiramente ligado com Ele, intimidade com Ele, nós vamos ficar atordoados, nós vamos ficar preocupados, vamos até mesmo desconfiar se foi Deus ou não foi Deus quem falou. E a Bíblia diz aqui que Abraão ouviu essa revelação e prontamente, a Bíblia diz que ele se levantou pela manhã de madrugada, albardou seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e foi embora para obedecer aquilo que Deus havia pedido a ele para que ele viesse fazer. Eu entendo aqui que quando um servo de Deus ele tem uma intimidade com Deus, quando o servo de Deus ele leva uma vida com Deus, quando o servo de Deus ele procura andar na dependência de Deus e leva uma vida de fé no Senhor completamente, Deus não deixa esse servo andar enganado.
Deus não deixa o adversário confundir a sua mente. Deus não deixa, aleluia, a própria natureza, né, a carne dessa pessoa o induzir, o enganar, o conduzir para o erro. Nós vemos aqui que Abraão prontamente obedeceu. A Bíblia, ela diz que Abraão, ele nem comentou com a sua esposa Sara. Levou 2 servos com ele e no meio do caminho, Abraão, em momento nenhum, ele falou com esses servos o que ele ia fazer. Porque Abraão sabia que se porventura ele viesse falar acerca dessa revelação, desse pedido que Deus havia feito a ele, certamente Sara ia falar: Abraão, tu está ficando maluco. Abraão, não foi Deus que falou contigo, foi o diabo, então foi a tua emoção, que negócio é esse? Porque Deus não faz isso. Então Abraão preferiu guardar o silêncio e por 3 dias ele foi caminhando até o destino dele. Por 3 dias. E diz a Bíblia que no meio do caminho ele nem deu a entender que estava turbado, porque a Bíblia diz que ele falou: olha, vamos, quando ele avistou um monte de longe, ele falou: ó, vocês ficam aqui e nós vamos ali adiante, vamos adorar e depois voltaremos a vós. Então Abraão já estava demonstrando a sua fé, a sua confiança. Em nenhum momento Abraão ficou turbado, Abraão ficou confuso, Abraão ficou amedrontado, porque Abraão tinha intimidade com Deus. Então o segredo está aqui, meu amado. Ter intimidade com Deus, andar em retidão, andar em dependência de Deus. Somos todos falhos, é verdade, mas Deus conhece um coração que é quebrantado diante da sua presença. Deus conhece uma vida, que se esforça para poder andar em separação para Ele. Então Deus sabe que a pessoa, quando anda em humildade, anda em dependência de Deus, quando a pessoa busca ter uma intimidade com Ele, Deus não deixa essa pessoa enganada. Desculpa, Deus não permite essa pessoa ser enganada. Eu confesso que se fosse eu mesmo, eu poderia estar turbado, eu jamais iria obedecer uma ordenança dessa de Deus para a minha vida, porque eu ia desconfiar, eu ia achar que foi a minha carne, foi a minha natureza, ou até mesmo o demônio. Mas Abraão aqui não titubeou, meu querido. Abraão creu de todo o seu coração, e nós conhecemos a história de Abraão, um homem de Deus, um homem que não tinha olho grande em nada, um homem sincero, íntegro, um homem que vivia na dependência de Deus, e por isso Deus honrou e não permitiu que ele viesse ser envergonhado e nem enganado pelo maligno. Então, querido, a chave para a nossa vitória, se Deus tem te pedido algo, querido, que você porventura está aí meio que desconfiado, não sabe se foi Deus de fato, se foi coisa da sua carne, a chave está aqui. Primeiro avalie a tua vida, vê se você anda uma vida de humildade, de retidão diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vê se você tem vida com Deus, e se tu tiver vida com Deus, se tu tiver simplicidade, humildade na presença de Deus, pode ter certeza de uma coisa: Deus não vai deixar você enganado. E eu quero finalizar aqui, irmão, que muitas das vezes Deus vai pedir algo para mim e para você que vai contra toda a lógica humana, vai até mesmo contra a sua própria mente, seu próprio pensamento. Isso aqui iria contra toda a lógica humana, pedir um sacrifício humano. Por isso que Abraão não falou com Sara, Abraão não falou com seus servos. E naquele momento os servos de Abraão eram aqueles que eram mais próximos de Abraão. Então, irmão, tem muitas vezes que Deus vai pedir algo para você, que vai contra a lógica humana. Tem muitas vezes que Deus vai pedir algo para você, que é para você guardar em segredo com Deus. Você recebe aquela revelação divina, obedece, louvado seja o nome do Senhor. E lá na frente todos vão ver, quando Deus provê o milagre na sua vida. Você está entendendo? Lá na frente você vai poder abrir a boca e falar o que Deus te pediu. Porque se você falar no ato aquilo que Deus te pediu, certamente pessoas vão querer te desencorajar, vão dizer que tu é louco, vão dizer que tu tem demônio, que você delira, que é você falando com você mesmo. Então Deus fez essa prova a Abraão. Interessante aqui, e agora eu concluo, que Deus apareceu para Abraão e falou: mata teu filho. E depois Deus só foi falar lá no final, quando Abraão foi aprovado. Você está entendendo? Então muitas vezes é assim, Deus vai pedir, você obedece, fica entre você e Deus, obedece aquilo que Deus mandou você fazer, e lá na frente Deus vai falar contigo de novo. Foram 3 dias caminhando até chegar no objetivo. E nesses 3 dias Abraão não demonstrou incredulidade, dúvida, confusão de mente, não. Ele obedeceu porque ele tinha intimidade com Deus e confiança no Deus que ele servia. Então, irmão, Deus vai pedir sim coisas para você que aparentemente é um absurdo. Mas creia que Deus às vezes complica, descomplica e depois explica o porquê que ele complicou. Amém, irmão? Que Deus possa te abençoar com essa palavra e saiba que o segredo é de fato, intimidade com Deus. Então busque intimidade com Deus, que Deus não vai te deixar confundido. Amém?
Que Deus abençoe.